Capítulo 3. Vitória montou e saiu derrapando, pedalando em pé. Quase tomou um novo tombo nos pedregulhos, apesar de ser expert no manejo de bicicleta. Provavelmente foi por isso que não caiu. Pedalou bem rápido. Se alguém a visse, pensaria que estava tentando escapar da polícia. De vez em quando ainda olhava por cima do ombro, o medo fazendo rios de adrenalina percorrer o sangue. Por isso não queria tomar o caminho de casa. Primeiro porque era mais ermo, apenas as belas ruas arborizadas, casas aqui e acolá, espaçadas, terrenos inteiros cobertos pela mata, parques e jardins enormes cortados por regatos e canais do Cumberland. Em segundo lugar, porque Vitória teria de arrumar uma boa explicação por chegar tão esbaforida e apavorada. Então seguiu pelas ruas que saíam do seu bairro e davam acesso a vias mais movimentadas, algumas das quais diretamente no centro de Pérola do Sul, embora o bairro fosse puramente residencial e se espalhasse ao redor de uma das margens amplas do Lago Cumberland. Sem falar dos riachos. Não ficava distante da civilização, como Vitória costumava dizer, brincando. Alguns quilômetros apenas, e ali estava a agitação do tráfego, dos bondes, do tráfego de carros de última geração, das lojas e do comércio chique, de escolas e uma agradável praça pública com restaurantes e casas de chá, e lanchonetes da moda. Justamente por isso, o bairro era tão cobiçado, era privilegiado por uma natureza exuberante e às portas da vida social. Mesmo que essa vida social não ficasse exatamente na região central de Pérola do Sul. Era simplesmente o local de maior movimento, de maior glamour, o point, como diziam os adolescentes e jovens ricos dos bairros das redondezas e que podiam usufruir de tudo aquilo, sem se importar com a inveja alheia de quem não morava ali. Vitória pedalou no mesmo ritmo frenético até estar perto da civilização. Em alguns minutos venceu 3 quilômetros de ruas que se cruzavam, dando espaço a mais movimento, tanto de pessoas quanto de automóveis. 1 quilômetro depois, a garota desembocou no meio de uma das principais avenidas da cidade, que seguiria até a Praça Central, a Praça do Relógio, como era chamada pelos locais. Apesar de o nome correto ser Jonathan Spencer Square, em homenagem a um dos antigos prefeitos da cidade. Um homem verdadeiramente alucinado por obras públicas. Filho de industriais ricos, Spencer não dependera apenas de recursos governamentais, que, aliás, para a reconstrução do Sul após a Guerra Civil, foram poucos, e tornando-se um dos mais fervorosos defensores dos investimentos privados. Engenheiro, inteligente e visionário, não economizou em melhorias. Foi o primeiro a usar recursos do próprio bolso e dar exemplo, fazendo de sua retórica um verdadeiro mantra. E deu o pontapé inicial para tornar Pérola do Sul o que ela era hoje. De fato, fazia sentido, depois da Guerra Civil, das mortes, do êxodo e da economia completamente arruinada dos Estados Confederados, de que adiantava fazerem prosperar de novo as fazendas, se não tinham uma cidade que fizesse jus ao progresso. Era, mesmo, preciso deixar as enormes somas de dinheiro sulista em território yankee? Apenas o norte tinha o direito de se desenvolver? E assim, quase 70 anos tinham se passado. Pérola do Sul ficou famosa pelo uso de capital pessoal, que continuou ao longo dos anos e virou tradição, tornando-se inclusive motivo de orgulho e ostentação. Quem doara dinheiro, quanto doara, que melhorias e reformas tinham conseguido para a cidade? Havia clubes, festas e leilões, tudo para reverter-se em dinheiro vivo,
Contrariando as probabilidades, Pérola do Sul nasceu e cresceu naqueles confins do sul do Kentucky, a pouco mais de 20 milhas da fronteira com o Tennessee. E não apenas cresceu, mas enriqueceu, atraindo cada vez mais investimentos, serviços e pessoas. Foi somente perto da Praça do Relógio que Victoria diminuiu a velocidade da bicicleta. Não devia nem queria chamar atenção. Parou um pouco, perto do meio-fio, e encostou os pés no chão de paralelepípedos a fim de fazer a respiração voltar ao normal. Mas a inquietação continuava. Sua boca estava tão seca que parecia cheia de areia. Então tirou da mochila o cantil que havia levado e bebeu toda a água de uma vez. Victoria voltou a pedalar, contornando a praça. Deveria parar um pouco e se sentar em um dos bancos do jardim. Ou seria melhor... Seus pensamentos foram interrompidos quando deu de cara com Amy e outras garotas da escola paradas diante da Delicatessen Dreams, que agora servia café e chocolate quente às tardes, além de grande variedade de bolos e tortas. Havia grande público feminino, tanto dentro quanto fora da casa. Afinal, era uma sexta-feira, no fim da tarde. E não estava frio. Victoria amaldiçoou-se por dentro. Ela deveria ter previsto isso e dado a volta pelo outro lado da praça. Se o point aos sábados era o Twilight Shed House, um barracão de madeira que imitava o celeiro e reunia o melhor dos dois mundos, bandas de country music, botas e chapéus de vaqueiro, até roupas vindas de Nova York e Paris. O Delicatessen Dreams estava se tornando o Gathering Place, preferido das garotas refinadas às sextas-feiras, o melhor ponto de encontro na praça. Squaresville, merda, pensou Victoria, raivosa. É claro que toda a vizinhança estaria ali. Amy enviou-lhe um aceno e Victoria não teve opção a não ser guiar a bicicleta entre os carros aglomerados na rua e estacionados próximos às calçadas. Havia vários outros pontes interessantes ao longo da rua e muitos dos jovens ricos da cidade dos arredores já estavam se reunindo. Victoria parou diante das meninas. Todas sorviam seus milkshakes com canudos extra largos, mesmo enquanto mascavam chicletes. Todas vestidas com saias rodadas marcando a cintura e suéteres coloridos sobre blusas brancas de golinha. Oi, e aí? Onde você estava? Perguntou-lhe Amy, olhando por detrás de seus óculos de gatinho com grau. E logo baixou a vista para a calça suja da amiga de infância. Cruising for a bruising, Vicky. Procurando por problemas, Vicky? Era uma brincadeira. Minha nossa, pelo visto, surfando na lama, interveio Lauren, com uma risadinha de deboche. Grode. Um tanto sujinha ela e desarrumada, não acham? Victoria, que nunca tinha ido com a cara da garota nova, fez um ar de tédio para ela. Don't have a call, Lauren. Não fique tão animada, Lauren. É verdade que Victoria não estava exatamente arrumada e a parte de trás de sua calça estava um pouco suja, pois ela se sentara na terra. Com certeza meu dia foi melhor que o seu, trancada em casa para não sujar o vestidinho de grife, disparou Victoria. Não estava nem aí para as boas regras de educação. Lauren fez beicinho e não se deu o trabalho de responder, como se Victoria não valesse o esforço. A moça viera de Washington, D.C. Fazia alguns meses e só usava vestidos comprados em Nova York. Só. Mas o problema não era esse. Era o fato de Lauren sentir-se no direito, não apenas de se achar mais que todo mundo, porém se desdenhar das outras se lhe desse vontade. A tonta ainda não tinha notado que aquele ranço não funcionava em Pérola do Sul. Lauren podia passar da total docilidade e gentileza, geralmente falsas, no entanto que lhe garantiu o encanto das mães.
para o mais azedo desdém em segundos. Como as garotas a suportavam? Desde o início, Lauren e Vitória realmente não se bicaram. Amy olhava de Lauren para Vitória, mas Melanie, ignorando-as, falou logo da festa. Faz dias que não te vejo. É hoje o debut da minha irmã. Espero que não tenha se esquecido. Shell não fala em outra coisa. Às vezes, eu não vejo a hora de que a festa simplesmente acabe. É um tal de meus pais vão apresentar sua nova princesa à sociedade. Ela remedou o jeito da irmã falar. E estou começando uma nova fase. Mel, você não vai mais poder me deixar em casa quando for às reuniões sociais do clube. As garotas riram. Vamos ter que aguentar Shelley agora, meninas, continuou Melanie, e pôs a mão na cintura, fazendo pose de quem desfila no concurso de beleza. A mais nova mulher do pedaço, com permissão para uso de roupas adultas e casamento. Não vá me dizer que Shell está pensando em casamento. Melanie revirou os olhos para cima. Era uma moça muito bonita e seus cabelos pretos na altura do queixo estavam perfeitamente penteados, ondulados nas pontas, bem na moda. Um enxoval da Shell pelo menos já está pronto, de velho. Vamos ver o que acontece a partir de agora. Hoje ela me veio com essa. A partir de amanhã vou estar disponível, Melanie. A jovem imitou de novo as frases de efeito de Shell e o jeito de dizer Melanie, mostrando a língua para a irmã. Todas conheciam e riram novamente. Então Melanie olhou de novo na direção de Vitória, ajeitando melhor o cinto que deixava na cintura muito fina. Você vem, né? E com um sorriso malicioso no rosto emendou. Jared vai estar lá. Em um debut, aquele Flutterboom, o bonitão, intrometeu-se Lauren, só para espezinhar a recém-chegada, já que sabia do pseudo-envolvimento dos dois. Um cara bonito como Jared e que está indo para a faculdade. Qual é, garotas? Ele não haveria de se importar com festa de menininhas, muito menos aparecer em uma, falou Lauren, e todas olharam para ela com um ar de se liga, mascando os chicletes com mais força. O quê? Ela exclamou de novo, como se todas estivessem erradas e só ela entendesse das coisas. O cara tem um flip-top. A gíria para carro conversível era tão usada por aquela garota. E daí? Retrucou Vicky, cruzando os braços. De onde você vem não é assim, Dolly. Nunca teve um namorado que a levasse para sair em um flip-top? Ela bateu as pestanas para Lauren. Meu Deus, coitadinha. A outra sorveu o milkshake com um ar irritadiço. Bem, ele irá, Vicky, continuou Melanie. Não seria adequado que você o convidasse, mas o encarreguei, meu irmão, disso, ok? Os dois não estão indo para Yale agora no outono? Fez Amy. Já não deviam estar lá? Só na semana que vem, respondeu Melanie. E minha mãe estava quase louca atrás de garotos para colocar na lista de pares das meninas. E claro, eu insisti também. Melanie deu um sorrisinho adocicado. Minha mãe nem estranhou que de repente Jared estivesse disposto a vir ao baile de debutantes. E o que você prometeu a seu irmão em troca do favor que ele fez, Melanie? Quis saber Lauren. Olhos sugestivos girando a ponta platinada de seu rabo de cavalo até deixá-lo com um charmoso cacho. Prometi a meu irmão? Ainda falando com Melanie, mas já olhando para Vitória, Lauren comentou maldosamente, traduzindo o que o seu irmão Melanie prometeu a Jared para convencê-lo a ir. Lauren agora sorria para Vitória, olhando-a de cima a baixo. Alguma garota fácil? Nenhuma das meninas deu risadinhas, especialmente Vitória. Aliás, ela tinha se esquecido completamente da festa que ocupara seus pensamentos por várias semanas. E o da maioria das meninas entre 15 e 17 anos da Master Pearl Family High School.
Você vem, né? Insistiu Melanie. Vi que não sabia o que dizer. Não naquele instante. Então optou pelo caminho mais curto. É claro, conte comigo. Acho bom você se limpar bem antes e usar um vestido mais comprido, queridinha, provocou Lauren novamente. Jared não há de querer uma moça com joelhos esfolados e acho melhor consertar as unhas se quiser mantê-lo. De modo geral, Vitória não gostava de discussões com meninas, mas o pavio curto explodia rápido. Que inferno, me deixe em paz, chata! Não tem nada melhor para fazer? Gritou, colocando o rosto perto do de Lauren e apontando justamente a unha quebrada para o nariz da outra. Pobre do coitado que ficar com você. Você é um tédio completo. Amy apoiou a amiga e vizinha e olhou para Lauren. Lauren, cut the Gus. Já deu por hoje. Quanta implicância de graça. Está bem, está bem. Ela ergueu as mãos, sabendo que perdera. Que falta de senso de humor. A verdade é que Lauren invejava os longos cabelos dourados e a beleza da rival, além do namorado bonitão com flip-top. Não estou de bom humor mesmo, sua chatinha. E Vitória pôs o pé no pedal e deu impulso para a frente. Até mais, meninas. Ela ainda deu uma olhadinha por cima do ombro na direção de Lauren, cantarolando bem alto. Vá para o inferno, Lauren. Give me a bell, gritou Amy. Vê se me liga. Vamos combinar de irmos juntas. O grupo ficou olhando enquanto Vitória ia embora. Que será que deu nela? Comentou Melanie. Vitória falou nessa festa durante semanas e agora nem parece querer ir. Ela anda um pouco estranha mesmo, fez Amy com um ar de certa preocupação. Vai ver a tensão pré-menstrual. Lauren caiu na risada, deixando as outras boquiabertas. Não se falava naquele tipo de coisa. A quieta Paige, que até então não se manifestou, juntou as duas mãos na cintura. Ela estava com um batom vermelho absolutamente incrível e perfeitamente aplicado. Vi que está esquisita faz tempo. Parece mais avoada nas nuvens e às vezes se assusta por nada. É mesmo, ponderou Melanie. Nem reparei. Ela parece menos lá em casa, foi a vez de Amy comentar. Mas quando vai parece ser a mesma, franziu a testa. Quer dizer, agora que você mencionou, Paige, talvez Vicky esteja menos falante. Menos sorridente, às vezes, falou Melanie de novo. Mas não é nada que me chame muita atenção. Justo ela, que sempre teve aquela gargalhada contagiosa, Amy sorriu ao se lembrar do riso da amiga de infância. Ela está um pouco para baixo, eu acho. Não sei por quê. Ela não disse nada a vocês, disse? As outras negaram com a cabeça. Ou então, talvez ela esteja escondendo alguma coisa muito bem. Paige cruzou os braços na frente do corpo, para se proteger do vento. Isoladamente, nenhuma das garotas tinha prestado atenção, mas agora que todas falavam coisas parecidas, realmente podia ser que Vitória estivesse diferente. Todo mundo pode ter um dia ruim, não é mesmo? Falou Lauren com aspereza, querendo participar da conversa, mas sem saber o que dizer. Então sacou da bolsa um maço de cigarros. Do Ibex. Querem um cigarro? As outras olharam para ela e não disseram nada. Era difícil simplesmente mandarem Lauren para casa. Ao chegar em casa, Vitória ainda estava um pouco assustada. Ela deixou a bicicleta no quintal, jogada, e entrou pela porta lateral da cozinha, procurando passar rapidamente. Oi, mãe, falou com uma voz que soava alegre e já foi atravessando o recinto. Elizabeth preparava um ensopado de carneiro para a janta e voltou o rosto na direção da filha antes que ela subisse sorrateiramente as escadas para o quarto. Vi que deixei seu vestido passado para a festa. Está na sua cama. Mas olhe, a noite ainda está esfriando, então seria melhor usar um casaquinho bordô e... Meu Deus, o que aconteceu? A mãe olhava para o rosto da filha. Nada, mãe. Eu escorreguei no barranco do lago, foi só... Vitória baixou a vista para a calça verde água estragada.
Não se trata disso. O que aconteceu? Ué, eu já disse, escorreguei. Não, você está estranha. Me conte o que aconteceu. Elizabeth enxugou as mãos em um pano de prato com bico de crochê. Nada, mãe, mentiu a garota. Não aconteceu nada, é só que... É que as garotas me seguraram na praça e a Lauren consegue ser tão chata às vezes, sabe? Então, foi isso. O tom de voz de Victoria foi ficando mais baixo e mais lento conforme olhava para o rosto da mãe, sabendo que ela não estava acreditando em uma única palavra. Elizabeth conhecia aquela expressão. Já tinha visto aqueles olhos grandes exatamente do jeito que estavam agora. Você está tendo aquelas sensações de novo? Elizabeth perguntou com voz séria, aproximando-se de Victoria. Estou vendo que você não está bem. A garota suspirou. Estou sim. De novo sentiu como se alguém estivesse te olhando? Victoria exalou o ar ruidosamente, e em seu olhar havia um misto de aflição e temor. Das outras vezes, ele estava no meu quarto, ficava me olhando, mas quando eu percebia e abria os olhos, ele não estava mais lá. Eu sei, murmurou a mãe, recordando os relatos assustados que tinha ouvido da filha. Muitas vezes não no meio da noite. Mas tinha passado, aliás, fora antes dos pesadelos começarem. Ele se esconde quando eu olho. Filha, ela começou com delicadeza. E hoje ele estava lá na mata, perto do lago. Elizabeth ergueu o supercílio. Como assim? Tinha alguém lá com você? Alguém... Não, a mesma coisa. Não sei. A mesma pessoa. Peguei o binóculo para ver se enxergava melhor, mas não tinha nada, porque ele sempre se esconde, mãe. Só que dessa vez me deu ainda mais medo. Ela lutou para engolir as lágrimas, porque me deu a impressão, era como se alguma coisa muito ruim fosse acontecer. Elizabeth apertou a filha em um abraço. Victoria nunca chorava. Mas muito ruim o quê, querida? A garota demorou um pouco para responder, apenas sentindo o calor confortante do corpo da mãe. Como se estivesse para começar alguma coisa horrível e já tivesse dado corda no relógio, sabe? Como se já estivesse marcando o tempo para isso acontecer. Mas que relógio, meu bem? A mãe estava assustada. Não sei, mãe. É uma impressão de que deram corda no relógio e eu não tenho como fugir, entende? Mas, filha, por que você não pode acreditar que há coisas boas esperando por você? Por que precisa acreditar que há algo de pior à sua espera? Não sei, mãe. É como se eu não pudesse fugir disso. Como você chegou a essa conclusão? Essas sensações de me sentir observada, junto com os sonhos, isso tudo junto me traz uma sensação. Me diz isso. Você é uma menina linda, inteligente, comunicativa, tem uma família que te ama. Por que, então? Elizabeth não terminou a frase. O que poderia ser tão ruim assim? Victoria apenas balançava a cabeça. Não sei, mãe, é só como eu me sinto, respondeu em um fio de voz. Elizabeth fez Vicky se sentar na cadeira da cozinha e sentou-se diante dela. Querida, isso já está me preocupando, minha filha. Nas últimas semanas, as sensações de estar sendo vigiada haviam sumido, mas então vieram os pesadelos que têm ocorrido com certa frequência. Você acha que eu estou inventando? Não, de modo algum. Mas se você parar para pensar, não acha estranho tudo isso? Teve aquele dia em que você achou que a porta da cozinha estava batendo insistentemente, mas não estava. Estava sim, e eu disse que tinha sido ele, mãe. Só que quando você chegou na cozinha para ver, ele se escondeu. Ele sempre faz isso, sempre se esconde. Meu bem, Elizabeth meneou a cabeça,
Queria apenas que a filha percebesse que aqueles fatos eram estranhos. Nem pensava mais em perguntar quem era ele, afinal, porque Vitória não sabia. Você se lembra do dia do quintal? Claro, como esquecer? Uma resposta azeda dessa vez. Como me esquecer do fato de que vocês não acreditam em mim? Ela foi elevando o tom de voz até terminar com um grito. Você fez o seu pai sair no meio da noite, na chuva. Não era uma acusação e Vitória sabia disso, mas ficava exasperada por não conseguir comunicar-se. Não conseguir fazer os pais perceberem que realmente algumas coisas estranhas vinham acontecendo na casa. Mãe, vocês só não estão notando ainda. Vicky, está bem. Eu me lembro do dia do quintal, mãe. Se é sobre isso que quer conversar, resmungou Vitória sem gritar, mas irritada. Elas já haviam tido aquela conversa. Estávamos todos vendo televisão, recitou. Segundo ato. Eu notei quando alguém ou alguma coisa grande passou rápido pela janela. A jovem voltou-se para a mãe, os olhos faiscando. Não tenho culpa de que vocês estão entretidos demais com o programa, mas eu vi. Terceiro ato, eu gritei alto várias vezes porque tinha alguém no quintal e o papai precisava saber. Quarto ato. Chega, Vitória, já chega. Não estou contra você, minha filha. Só preciso entender o que se passa para poder ajudá-la. A garota engoliu em seco, um pouco amedrontada, só pela lembrança daquela noite. Parecia até que tinha acontecido na véspera. Lembrou-se dos seus gritos agudos alertando a família, de como seu pai olhou primeiro pela janela, abrindo-a, e o modo como ele disse: não há ninguém no quintal. Mas Vitória ficara em pânico, insistindo no contrário. Por pura precaução, o pai pegou a espingarda atrás da porta da rua e saiu para o quintal. Voltou e garantiu que tudo estava certo. Mas Vitória continuou assustada e não se convenceu. Tinha certeza da ameaça do lado de fora. E foi tão difícil se acalmar, mesmo depois que a mãe a levou à varanda e as duas desceram os degraus até o jardim. Os respingos de chuva molhando os cabelos de ambas, mesmo depois do chá de erva cidreira que ela lhe fez, bem quentinho e bem docinho. Meu amor, você não acha que se houvesse alguém de verdade em casa naquela noite, o Toby não teria latido, filha? Como estava quente. Ele ainda estava lá fora, na varanda. A mãe acrescentou um sorriso ao final da pergunta, tentando amenizar uma situação que estava fugindo do controle. Aquele nosso danadinho faz escândalo até para os esquilos, os pardais, os coelhos. Vitória sabia que o cachorro adorava ficar na varanda, patrulhando, nas noites quentes de verão. Mesmo com chuva, ele deitava no tapetinho da porta e ficava lá até ser recolhido para dormir na cozinha, onde ficava sua caminha. Mãe, eu não tenho explicação para isso. Só sei que ele estava lá ainda. Eu disse para o papai quando nós duas entramos de volta. Aquela coisa, ou sei lá o quê, ele estava observando do meio das árvores. Já estou cansada de falar que ele se esconde, completou a mãe. Como se entendesse. Como se tudo fizesse sentido. Mas até do Toby? Também, pelo visto. Vitória deu de ombros. E hoje os gansos, os cervinhos, ninguém se assustou, mas ele estava lá porque eu senti, mãe. Não vi, é verdade. Hoje não vi, mas senti. E foi tão forte. Foi pior do que ver. Ela se encolheu toda. A mãe deu um suspiro profundo. Não tinha como convencer a filha do contrário, o que era bem esquisito. Vitória sempre foi racional, inteligente e corajosa, jamais inclinada aos medinhos e crendices interioranos. Tudo o que vinha acontecendo era bizarro, só de lembrar de que, como sua filha havia ficado alterada no quintal naquela ocasião, Elizabeth não gostava nem de rememorar, porque talvez se esquecesse do fato. Pusesse uma pedra em cima, seria como se não tivesse acontecido. Vitória encolhida, apontando, pedindo ao cachorro que encontrasse o estranho.
Ali, Toby, procura, ele está ali. E Toby abanava o rabo, não fazia nada. Os pais acharam que ela talvez houvesse visto mesmo alguma coisa, talvez um cervo assustado com os relâmpagos, uma coruja que passou voando baixo à caça de algum roedor. Está bem, disse Elizabeth, conformada, tentando não soar alarmista. Se isso continuar acontecendo... Hoje aconteceu de novo. Foi a primeira vez fora de casa. Então ele só pode ter me seguido. Mas o que ele quer comigo, mãe? Tem alguma coisa a ver com os sonhos que tenha perturbado? Vitória pensou por um instante, mordiscando o lábio. E se fosse Cleópatra que quisesse se comunicar com ela? Ainda não havia pensado nisso. Mas os pesadelos eram mais recentes, vieram depois desses acontecimentos. Além disso, se fosse Cleópatra, Vitória tinha certeza de que sentiria uma presença feminina. Mas não, tinha certeza de que era ele. Mas será? Será que poderia haver alguma relação entre os sonhos e a presença estranha? Teria que pensar nisso depois. Então, a menina somente negou com a cabeça e acrescentou: Não acho que uma coisa tenha a ver com a outra. Mentiu. Acho que devíamos consultar o Dr. Schiller. Já disse que não preciso de médicos. Mas é apenas para termos uma opinião profissional. Ele cuida de você desde bebê. Por isso mesmo. O Dr. Schiller é pediatra. Ele entende de crianças. Sr. Milton John, o pai de Vitória, vinha chegando. Tinha ouvido parte da conversa da sala de estar. O porte altivo e a compleição robusta preencheram a porta da cozinha quando ele passou. E você acha que é o quê? Não passa de uma pirralha? Ele falou, abrindo a geladeira para pegar a garrafa de suco e dando um olhar mais duro para a filha. Estou começando a me cansar dessas suas histórias. Milton, murmurou Elizabeth. Aos 43 anos, a figura do marido ainda era imponente e ele mantinha a força da juventude. Sua voz era grave, as linhas do rosto bem marcadas e os olhos escuros transmitiam firmeza e seriedade. Isso é só bobagem dela, Liz, falou sem se preocupar com o que Vitória estivesse presente. Tente não dar toda essa atenção, que tudo isso se resolve. Na minha época, se eu inventasse esse tipo de besteira, meu pai me dava era uma sova com um rabo de tatu. Ele se voltou para a Vitória. Sabia que o rabo de tatu resolve tudo, minha filha. Vitória não respondeu, só olhou firme de volta para o pai. Vou lhe contar uma coisa. Eu costumava ter medo de escuro quando criança. Você sabia que meu pai me deixou 3 dias e 3 noites trancados no sótão para perder o medo? O lábio de Vitória comichou de vontade de dar uma boa resposta. Porém, não se atreveu. Ela amava o pai e geralmente ficava feliz com a presença dele, com as suas conversas. Porém, tinha sido bem mais fácil conviver quando criança. Depois dos 13 anos, parecia uma barreira que se erguia entre eles. Sr. Milton esperava que a filha ainda gostasse de brincar com bonecas, quando ela já olhava para Jared com outros olhos. Ver a filha crescer e ter ideias próprias é sempre difícil. Era Elizabeth quem punha panos quentes e tentava fazer com que as implicâncias do marido fizessem sentido para Vitória. Ele age assim ou assado por amar você, era o que costumava dizer. Quando o pai estava daquele jeito irritado e contrariado, Vitória sabia que era melhor calar a boca. Se eu tivesse um filho homem, não teria que aguentar esse besteirol todo. Já tinha resolvido a questão a meu modo, concluiu de má vontade. Isso tudo é coisa de mulher. Eu já sei o quanto você queria um filho homem. Mas que pena, você só tem uma menina. É melhor se conformar, pai. Vitória respondeu sem pensar. Porcaria de pavio curto.
Milton John engasgou-se com o suco que mal começara a beber e seu rosto ficou muito vermelho. Não fosse o tempo que levou para se desengasgar e Vitória talvez levasse uns tapas, mas a mãe rapidamente tomou a rédea da situação. Não fale desse jeito com seu pai, que lhe deu tudo. Elizabeth sibilou, com mais severidade do que necessário, para que o Sr. Milton o escutasse. Ela própria crescera sentindo na pele o que era ter um pai que desejava um varão. Mas em vez disso criou uma família só com meninas. Ela gesticulou com as mãos na direção da filha. Vá, suba para o seu quarto. Vi que o vestido está na cama. Vestido? Vestido para quê? Vociferou o Sr. Milton. Ela vai comer no quarto hoje e ficar de castigo para aprender a ter respeito. A mãe, mantendo a cara feia para a filha, fez novamente um gesto apressado com a mão, mandando Vitória subir. A menina escapou da cozinha correndo, enquanto a mãe lhe dava cobertura. Não sei que espécie de educação você deu à sua filha, Liz, disse o pai baixo e contido. Vitória, da escada, ouviu. Aquele tom de voz fazia com que ela tivesse vontade de se esconder no guarda-roupa, como quando era criança, e apontava alguma arte. O tom baixo era o pior de todos. Milton, começou a mãe, sei que estava lendo seu jornal e lamento que tenha sido incomodado, mas... Ela está cada vez mais insolente, interrompeu o Sr. Milton, carrancudo, encarando a esposa. Parecida com essas feministas que eu detesto, que querem mudar a ordem natural das coisas. Estou lhe dizendo que vamos indo por um mau caminho, e o que você tem feito para pôr essa menina nos eixos? Meu bem, não exagere, respondeu Elizabeth de modo suave, e abriu um sorriso. Como vão os sapatos para a família do prefeito? Era melhor não bater de frente. Ela tinha aprendido a falar doce, ser mansa e apenas observar. Deixar que pensassem que era tola e submissa, mas com jeitinho fazer as coisas do jeito que achasse melhor. Aprender a sobreviver no mundo dos homens. Os sapatos estão indo muito bem. Semana que vem viajo para buscar mais material com os fornecedores. Desta vez, no entanto, o marido não ia se esquecer tão fácil assim do desacato da filha. Então continuou. Aliás, Liz, entrei no quarto da Vitória esses dias porque um passarinho conseguiu se prender do lado de dentro. E o que eu vejo no criado mudo dela? Um livro que me encafifou muito. Que tipo de literatura era aquela e o que estava fazendo ali? Qual livro, querido? A filha lia muito. O Segundo Sexo, daquelazinha que ensina nossas filhas a serem rebeldes, desbocadas, a questionarem seu papel na família e na sociedade. Esse conceito de contracultura me enoja. É para a escola, aperteou Elizabeth, tentando não deixar a voz falhar. Vitória arrumara o livro, ela não sabia nem onde, e pedira para a mãe não contar ao pai. Para a escola? Sr. Milton ergueu uma sobrancelha. Acho isso muito, muito estranho. Estão dando isso na Master Pearl? É apenas um resumo de 2 capítulos. Pois bem, assim que Vitória terminar o trabalho, tire aquele lixo de lá. Você precisa coibir os excessos dessa menina. Ele até se esquecera do suco sobre a mesa, o que demonstrava sua indignação. Outro dia, a ouvi falando ao telefone sobre essa tal Simone de Beauvoir, mencionando as antigas sufragetes do Reino Unido. Eu estava atrasado e, àquela hora, não pude pedir explicações de Vitória. Mas isso não pode continuar. Nos últimos tempos, essas feministas têm ficado impossíveis de suportar, além de estarem por todo o canto. Não quero minha filha envolvida com esse tipo de coisa, declarou o Sr. Milton John, categoricamente. Ele ia saindo da cozinha, mas parou no meio do caminho. Falando nisso, por que você permitiu Vitória deixar de frequentar o clube de economia doméstica? Bem, Milton, Vitória já aprendeu o necessário. Além disso, ela detesta, pensou a mãe.
Pois bem, não vejo como essas atividades podem deixar de ser constantemente cultivadas. Sempre há o que aprender, não é mesmo? Tarefas, como cozinhar, limpar a casa, cuidar dos filhos e do marido se esgotam? E quanto à lavanderia, à costura, aos bordados e outras atividades manuais? Não vejo Vitória fazer um bordado. E eu sei que o clube oferece diversas especializações também. Por que Vitória não se matricula, digamos, no curso de cuidados de enfermagem, por exemplo? É muito útil, concorda? Já imaginou se os soldados da última guerra não pudessem contar com esse tipo de preparo por parte das mulheres? O marido olhou para Elizabeth com ar de quem diz: por que você mesma não pensou nisso antes? Não é supérfluo. Por isso trate de mandar sua filha de volta. Senhoritas e jovens senhoras da nossa classe social têm que ser experts nessas coisas femininas. Sr. Milton pegou o copo, mas, antes de levá-lo à boca, completou: e acho bom que Vitória comece a montar o enxoval. Que garota não quer ter um enxoval completo? Certo, meu bem. Fique despreocupado, respondeu a esposa. Logo ele se esquecerá disso. Lee sabia como lidar com o marido e, embora ele não estivesse dando muito crédito ao que Vitória vinha passando, ela teve que voltar ao assunto. Era importante. Vi que está passando por uma fase conturbada, Milton. Ela não está só querendo chamar atenção. Estou ficando preocupada mesmo. O marido encarou. Como você mesma disse, são coisas de mulher, continuou Elizabeth, com um meneio de cabeça. Mas ela é uma mulher, certo? Para ela, esses problemas são reais, querido. Um bom castigo resolveria tudo isso. Milton, por favor, eu lhe peço, dê um voto de confiança à sua filha. Ela está sofrendo e não sei por quê. Tem pesadelos, sente-se observada, fica com medo. Agora mesmo você não disse que ouviu o que estávamos conversando? Ouvi que vocês falavam no assunto, mas não cheguei a escutar os detalhes. Ele suspirou. Pelo visto, isso continua, então. Não acho que ela esteja inventando. Pelo contrário, vi que sempre foi madura para a idade. Inteligente, com ótimas notas. Não teria por que agir assim, justo agora. Eu sei que alguma coisa está acontecendo com ela, Milton. E realmente acho que devemos levá-la a uma consulta com o Dr. Schiller. Hoje ela chegou aqui com a cigarrete suja e rasgada, disse que caiu no barranco, mas tenho certeza de que foi porque saiu correndo, porque estava com medo. Disse que alguém a estava observando no lago. Tinha alguém com ela lá? Sr. Milton alçou o tom de voz e seus olhos se estreitaram. Alguém espreitando minha filha? Ela viu quem era? Não foi isso. Calma. Foi a vez de Elizabeth suspirar. Eu acho que não era alguém de verdade, mas ela acha que sim, que tinha alguém a observando. Ela suspirou de novo, agora mais fundo. É aquilo que você já sabe, meu bem. Sr. Milton John ficou em silêncio por um instante. Por fim, está bem. Vamos marcar a consulta, já que você acha melhor. Ele olhou para a esposa com condescendência. Mas você vai ver. Toda essa história não passa de bobagens. Ele provavelmente lhe receitará um calmante e um desses medicamentos de mulher. Elizabeth sorriu. Obrigada por entender que sua filha precisa de ajuda. Aproximou-se do marido para dar um beijo no rosto dele e brincou. Ou você já se esqueceu de quem é o docinho do papai, a bonequinha? Embora naturalmente um pouco sisudo, ainda mais quando contrariado, o Sr. Milton deixou que a boca se repuxasse um pouquinho para cima. Vitória era, sempre foi sua bonequinha. A única filha do casal. É uma pena que as bonequinhas tenham que crescer, avaliou. Aquele era o máximo de sinceridade a que ele se permitiria. A falta de um garoto com quem comer churrasco, pescar e treinar boxe. Elizabeth entendia. Ela sorriu e deu outro beijo no marido.
Obrigada, Mil. Marcarei a consulta para a semana que vem. Vamos torcer para que não seja nada. E como quem não quer nada, a mulher foi saindo da cozinha, falando naturalmente. Vou ver se Vicky precisa de ajuda com o banho ou o vestido. Mas que vestido, afinal, Liz? Onde essa menina pensa que vai? Bonequinha ou não, está de castigo. Milton, não faça isso. Sua filha precisa se divertir um pouco hoje. Relaxar a cabeça, dar risada com as amigas. Segunda-feira as aulas começam. Aonde ela vai? Ao baile da filha dos Faridon. O debut, lembra-se? Kate disse que aprendeu com os errinhos do debut de Melanie e pretendem acertar com tudo dessa vez. Afinal, para apresentar bem a filha à sociedade, não se economiza, especialmente porque os parentes do norte virão todos. E as meninas não falam em outra coisa há semanas. Como perder um ritual de passagem tão importante na vida de uma adolescente? Resmungou. Aquilo deixava o pai de mãos atadas. Os Faridon. Onde vai ser essa festa? Pois é, Elizabeth animou-se. Kate disse que fazer a festa de Melanie no salão paroquial não foi bom. O lugar acabou sendo apertado e... Apertado? Mas aquele salão é enorme. Quantas pessoas os Faridon convidaram? Milton, acho que umas 80 pessoas, 100. Só sei que na época Vicky contou que estava muito lotado e a pista de dança ficou pequena. Agora os Faridon optaram pelo salão de festas na Marina Aston. Vai saber quanta gente convidaram dessa vez. É claro que Vitória não pode deixar de ir, seria uma grosseria. Sr. Milton meneava a cabeça repetidas vezes, embora o semblante não estivesse muito satisfeito. Elizabeth entendeu aquilo como uma concordância forçada, mas ainda assim uma concordância. Achou melhor subir para o quarto da filha. O ensopado de carneiro está quase pronto, querido. Volto em um segundo. Era a típica mãe e esposa sulista, que se desdobra em duas, mas quando quer maneja as circunstâncias direitinho.